Muito interessante isso do apoio, né? Porque eu acho que quando a gente vai empreender, talvez não conscientemente, mas eu acho que a gente precisa de ter um DNA empreendedor, né? Porque se a gente for olhar assim as gerações anteriores, né? Meu pai trabalhou na mesma empresa, enfim, por muitos anos. Minha mãe, né, sempre teve esse olhar da segurança. Então, assim, da primeira vez que eu fui empreender, eu comecei a empreender com 18 anos. Foi meu primeiro negócio, né? Eu abri uma loja de empréstimo consignado lá na Penha. E foi muito disso, assim, eu trabalhava de carteira assinada e eu vi uma oportunidade sem ser carteira assinada e eu fui e falei, não, vou começar a empreender. E aí você vai com 18 anos totalmente inexperiente, apesar de já ter começado a fazer a faculdade, totalmente inexperiente, sem conhecimento de negócios, sem conhecimento de finanças. Peguei a primeira crise, né, da minha época empresária, da minha época profissional, né, que foi em 2008, que veio uma crise imobiliária e várias empresas grandes fechando. Obviamente eu quebrei. E isso para minha mãe foi um desespero, porque assim, ela... Meu filho, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua vida, né? Então, assim, eu acho que o empreender, né? Você tem que ter um DNA de você ir e acreditar naquele seu propósito, né? Porque o que diferencia o cara que começou lá com futebol de sabão e resolveu vender para você e você que tá há 7 anos nisso, né? Qual é a diferença que tem daquele cara que desistiu, do cowork, quantos coworks de repente abriram em Campo Grande e fecharam? Alguns. Então, qual é a diferença, né, que realmente... O que vocês pensam assim? Qual é a diferença que faz você continuar, né, na trajetória e as pessoas e o cara que te vendeu futebol de sabão que do nada desistiu, enfim, e talvez ele possa olhar hoje para sua empresa e falar, caramba, né, eu poderia estar nesse tamanho, enfim. Então, o que vocês pensam assim? Qual é a diferença, né, do empreendedor que dá certo para o empreendedor que para no meio do caminho? Eu acho que muitas pessoas entram iludidas de que vão começar um negócio e aquilo ali já vai render rios de dinheiro para elas, né? Aqui a gente está falando aqui dentro de um escritório de contabilidade também. As pessoas confundem muito o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, são pontos que a gente tem que mexer, sabe? O dinheiro da empresa você tem que reinvestir. Você tem que ter da onde se sustentar, se segurar enquanto a tua empresa ainda não está consolidada. Porque a nossa empresa ela é um eterno investimento. Porque é um constante crescimento, né? Se você não pensar dessa maneira, acaba que as empresas hoje em dia fecham por causa disso. O mercado te engole, né? Engole. As pessoas não persistem. Em meio a qualquer crise, elas desistem. No mercado de locação de brinquedos, eu posso enumerar um monte de empresas que fecharam durante a pandemia e o pessoal foi montando outras coisas, tá? A pandemia, pra gente, foi um grande baque. Eu tive 2 baques durante a pandemia. 2020 iniciou, eu descobri que estava grávida, sem planejamento, e logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, para mim aquilo ali desmoronou. De verdade, eu passei 3 meses estagnada, porque eu não sabia o que fazer. Todos os eventos que a gente tinha foram cancelados, alguns a gente conseguiu negociar para poder adiar, tá? Mas o mundo ficou desesperado. A gente não sabia o que seria depois. E as crianças estavam presas em casa sem aula, os pais já estavam enlouquecidos. Eu que sou mãe de 2, eu fico louca para voltar às aulas, graças a Deus elas voltaram, e a gente não sabe o que fazer com uma criança dentro de casa. Foi aí que veio uma outra oportunidade pra gente. Eu tenho brinquedos parados, não tenho festas, mas eu tenho que segurar as crianças dentro de casa com diversão. E aí a gente começou a alugar brinquedos de forma semanal, mensal, durante alguns meses, tudo para a criança ter diversão dentro de casa. Então a gente teve que se reinventar.
Não era o nosso mercado. Só que, geralmente, quando vem uma dificuldade, o empreendedor ele se desespera e já desiste. A gente já começa a ver outras oportunidades. E eu acho que quando você tem paixão pelo teu negócio, é nele que você tem que ter um olhar, sabe? Não adianta se desesperar, não adianta fazer outras coisas. Eu falo isso por mim, porque mesmo depois que eu montei a Baby Heróis com locação de brinquedos, no início não dava lucro, não dava para sustentar dela, porque é o início. E aí eu comprei um maquinário de estampa de camisa, de caneca, e aí eu fazia as estampas também para poder vender. Depois a gente pegou, fez estampa durante os eventos também, tirava foto do pessoal e fazia estampa, e aí já foi um novo negócio que a gente pegou e levou. E quando eu parei para pensar que investir na minha empresa, no meu negócio, dava muito mais certo do que eu procurar outros negócios, a empresa alavancou. Que aí foi quando a gente começou a investir em marketing, investir em pessoas, dar treinamento. É importantíssimo você dar treinamento para quem trabalha com você. Sim. Porque é a cara deles que está lá, sabe? Eles, muitas das vezes, é que lidam com o teu cliente. E qual é a cara que eles estão levando? Qual é a cara da tua empresa hoje? Hoje eu trabalho com diversão. Toda vez que eu vou dar um treinamento, meu treinamento é em cima de algum brinquedo, é com diversão, porque eu falo, vocês têm que estar com o mesmo sentimento que eu quero levar para o meu cliente. Porque senão, do que vale o meu negócio? Sim. Qual o meu propósito de vida hoje? Hoje, o meu propósito de vida é levar diversão para as pessoas, sabe? Eu não alugo brinquedos. Eu proporciono diversão. Então, o teu negócio, ele tem que ter um propósito, assim como você falou. Hoje, você está com um negócio que tem tudo a ver com tudo aquilo que você planejou para a tua vida. Sim. Que é a sustentabilidade, sabe? Hoje, eu estou com um negócio que eu levo alegria para as pessoas. Eu não trabalho mais com a tristeza das pessoas no computador, que tu vê a finança lá, das empresas indo por água abaixo, sabe? Aquilo me deprimia. Então, é você lutar todos os dias e pensar que você trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente dorme pensando na nossa empresa. A gente sonha. A gente sonha o tempo inteiro. E não é sonho de projeção, não. É sonho enquanto se dorme mesmo, gente. Se dorme de verdade. Eu já cansei de sonhar com alguma ideia, levantar e anotar. Sim. Levanta, anota e volta a dormir. No dia seguinte eu já chego. O pessoal que trabalha comigo lá no escritório é muito engraçado. Eles falam que eu sou louca. Porque eu já sério? chego... Parece só um pouquinho. Eles falam que toda vez eu chego com uma ideia diferente. E aí eu chego lá, bom dia, gente! Caramba, olha só, eu fiquei pensando em a gente fazer isso. E é isso. Sim. E isso motiva eles. E você tem que trabalhar com pessoas que acreditam no teu sonho. Sim. Sabe? Você tem que motivar. É isso, que aí a gente só consegue levar aquilo que a gente acredita dessa forma. Sim. Né? Um ponto interessante que você falou sobre a questão das finanças, né? Isso é maior quando a gente vê assim, né, pesquisas falando sobre empresas que fecham, 90% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Essas empresas, normalmente, elas não têm essa organização financeira. E, normalmente, os sócios, eles misturam a renda da empresa com a renda dos sócios. E aí eu já vi vários casos, né? Vi desde lojas que faturavam 200, 300 mil dentro de um shopping grande no Rio de Janeiro, como pessoas que tinham negócios pequenos. Então, assim, quem segue essa linha, né, de misturar a renda pessoal com a renda da empresa, né, olhar para o dinheiro da empresa e falar assim, esse dinheiro é meu, eu vou usar. Mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar.